Boa noite a todos. Hoje, eu gostaria de ressaltar mais uma vez, né, para que vocês possam, né, praticar os nossos temas. Não adianta a gente vir aqui todas as quartas-feiras, né, debater inúmeros temas e inúmeros tópicos que podem ser abordados, né, dentro daquela nossa temática e vocês não praticarem, certo? Tem que ter prática, se não houver prática, a gente não, né, vai alcançar um bom êxito lá na nossa prova, né? E como eu sempre falo, quando, por exemplo, um jogador de futebol ele quer se destacar, ele tem que praticar, ele tem que treinar da mesma forma né, perante os nossos estudos. A gente tem que praticar, a gente tem que fazer aquilo, refazer para que a gente possa, né, alcançar um bom êxito. Então, mais uma vez, eu repito, pratiquem, certo? Tem que ter prática, beleza? A gente já trabalhou aí uns três temas, se eu não me engano. Então, assim, voltem lá naqueles temas, façam eles, certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, certo? Eu demoro responder, mas eu respondo, beleza? Então, hoje eu trouxe um tema que ele faz paralelo, né, com um que a gente já trabalhou, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, certo? E esse tema ele faz paralelo com aquele, né, que é a literatura como ressocialização de detentos, certo? Então, eu vou abrir aqui a nossa aula, né, para que a gente possa dar início. O nosso tema de hoje é esse daí, certo? 30 anos do massacre de Carandiru, o, o combate à violência no sistema prisional brasileiro. A gente vinha trabalhando vários temas voltados, né, ao âmbito da educação. Só que eu fiquei pensando, vai que eles tentam abordar algo aí relacionado ao nosso meio, né, à nossa sociedade e fogem, né, um pouco desse lado da educação. E aí, essa semana eu li, né, a respeito dessa temática aí do massacre dos 30 anos, né, do massacre lá de Carandiru, e eu lembrei que esse nosso tema, como eu já disse, ele faz paralelo com aquele que a gente já trabalhou, né? A literatura como meio de ressocialização de detentos. Então, como a gente pode ver aí, a educação é sim, né, capaz de mudar o nosso mundo, certo? Daí para fazer dois paralelos entre essas nossas duas temáticas, certo? Essa violência no sistema prisional e a literatura como meio de ressocialização, que foi o tema que a gente já trabalhou, como eu já falei, certo? Texto 1. Oficialmente, 3,5 mil tiros disparados em cerca de 20 minutos. Era uma sexta-feira, 4h20 do dia 2 de outubro de 1982, quando 341 policiais da tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram enviados para conter uma rebelião no pavilhão 9 da casa de detenção no complexo do Carandiru. Entraram com cães, bombas e armas pesadas. O saldo da operação, 111 mortos, todos detentos, fez com que o episódio entrasse para a história com o nome de Massacre do Carandiru. Evidências posteriores confirmaram que presos foram fuzilados com armas como fuzis AR-15 e submetralhadoras HK e Beretta. Não raras vezes, aquele dia é lembrado como o ápice da falência do sistema prisional brasileiro.
3 décadas depois, a chacina protagoniza uma guerra de narrativas, tem consequências tanto na reorganização do sistema prisional como na atividade criminosa, está presente no imaginário coletivo, por meio de livros, filmes e músicas. Considerada a mais violenta ação policial dentro de uma penitenciária brasileira, o massacre ocorreu após uma rebelião de presos em que colchões foram incendiados e celas depredadas. Depois da repercussão da chacina e muita prisão e muita pressão, aliás, desculpa, de ativistas de direitos humanos, houve uma revisão da polícia prisional, sobretudo no estado de São Paulo. Quando o novo governo assumiu aí, né, fala qual foi esse governo, Mário Covas, em 1995, sua gestão iniciou projetos de reforma do sistema penitenciário. Foram, então, construídos mais presídios com menos quantidade de vagas, um limite de 800 pessoas por unidade. Explica o jornalista, economista e cientista político Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e autor de, entre outros, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. O Carandiru tinha 7.000 presos. Com a nova política, São Paulo passou a ter unidades prisionais espalhadas por todo o estado. O número de presídios saltou de pouco mais de 30 para os atuais 179. Também houve uma terceirização gradual da gestão interna dos presídios, acrescenta Paes Manso. Então, nesse nosso texto aí, né, retrata como que foi, né, esse massacre, essa chacina, né, que esse ano faz, né, 30 anos. E nesse nosso texto, né, é abordado algo que eu achei muito importante, né, que ele fala que o sistema prisional, até hoje, mesmo após 30 anos, tenta ser, né, reorganizado, e até hoje eles não conseguiram. E eu deixo a seguinte pergunta: será por que até hoje eles não conseguiram, né, reorganizar o nosso sistema prisional, né? Será qual é esse fator, né, limitante que limita, né, aí essa nossa organização, né, para que a gente possa ter, né, vamos se dizer assim, uma maior comodidade, entre aspas, dentro, né, das nossas celas. Texto 2. Desculpa. A pandemia de Covid-19 escancarou e agravou inúmeras espécies de violência que existem estruturalmente no cárcere brasileiro. O sistema de saúde colapsado, o empobrecimento das famílias de pessoas encarceradas, o ataque aos laços familiares e afetivos, a incomunicabilidade, dentre tantas outras formas de violência, são exemplos dessa atmosfera de terror que se ampliou durante a pandemia. Só um parênteses. Toda vez que vocês forem escrever um texto, né, que couber, né, falar sobre esse momento aí pandêmico que a gente vivenciou e ainda vivencia, mesmo que hoje não é tão, né, falado, não é tão comentado, mas o vírus ainda existe, ele só não é tão comentado, devido aí uma série de imunizações que a gente sofreu. Então, assim, todas as vezes que der para vocês encaixarem, colocarem a pandemia dentro dos textos, coloquem, tá? É de extrema importância, não só para, assim, quem está lendo, mas principalmente para quem está escrevendo, né? Denota que você tem conhecimento de mundo, né, maior perante aquele tema, né, aquela temática que
você está dissertando, e também é muito importante, por quê? Porque demonstra que você sabe interligar as várias áreas do conhecimento dentro de uma só temática, certo? Então, voltando aí, mais algo institucionalmente grave que se articula com todas as violências carcerárias e ainda pouco discutido nos meios de comunicação, merece nossa especial atenção, como as torturas e castigos coletivos aí eu errei na digitalização, escancaram violações em presídios do Paraná na pandemia. Isso daí foi um assunto, né, um tema muito recorrente, foram essas violações aí nos presídios do Paraná. O sistema de combate à tortura no CAF vem sendo desmoronado pela ação do Estado. Como exemplo, o mecanismo de prevenção e combate à tortura foi completamente esvaziado e desarmado em decorrência do decreto 6.085 de 2019, elaborado pelo Poder Executivo Federal. Então, aí, ó, se por acaso vocês viessem, né, a dizer que tem que ser criado algo para combater essa tortura, isso já existe, certo? Só que não foi colocado em prática. Então, mais uma vez, a gente vê, né, a gente observa o quê? Uma morosidade, né, no nosso sistema judiciário, certo? Existem leis, certo? Tanto que amparam nós, que não somos detentos, como leis que amparam, né, os nossos detentos. Só que essas leis, elas não são colocadas em prática, elas não saem do papel. No mesmo sentido, vem se recusando a realizar audiências de custódia presenciais ao longo dos últimos anos, enfraquecendo as formas de se detectar as violências sofridas pelo investigado durante a captura policial. Então, o que né, diz aí? Que o nosso judiciário, ele não faz, né, as audiências mais presenciais, sendo assim, não é mais observado as violências, certo? Que os nossos detentos sofrem. O texto 3 aí, em 3 anos, as denúncias de tortura e maus tratos no sistema prisional do Distrito Federal cresceram 3.600%, segundo um relatório da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, Distrito Federal. O levantamento mostra que, em 2019, houve 6 registros desse tipo. Já em 2021, foram 222 denúncias. O relatório foi entregue a representantes da Organização das Nações Unidas, ONU, nesta quarta-feira, 2, durante uma reunião da comissão com o subcomitê de combate à tortura da Organização das Nações Unidas no Congresso Nacional. Além de tortura e maus tratos, estão na lista a falta de acesso à saúde, a dificuldade para receber visitas e a falta de comunicação com as famílias, a má qualidade da alimentação, a falta de condições de higiene, a superlotação e a infraestrutura precária, entre outros. Ao todo, a Comissão de Direitos Humanos, a CLDF, recebeu 983 denúncias de violações no sistema prisional do DF.
distribuídas da seguinte maneira: em 2019 foram 22 denúncias, em 2020 foram 505, 2021 456. Desculpa, então vamos lá. O que poderia ser abordado, né, dentro dessa nossa temática? Mais uma vez trago, né, o artigo 5º lá da nossa, né, Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, certo? Dentro também dessa nossa temática, vocês poderiam trazer aí esse livro do Drauzio Varela, né? Estação Carandiru, aonde ele, né, conta como que é, né, dentro, né, de uma penitenciária. Depois vocês deem, né, uma pesquisada mais a fundo para, se por acaso cair algum assim tema semelhante a esse, vocês possam usar isso aí, né, como, né, conhecimento de mundo dentro do texto dissertativo. Aí, ó, esse outro livro, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele foi, né, preso durante a época do Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, e nesse livro ele o quê? Retrata como que é, né, dentro das penitenciárias. Então, algo que a gente pode observar desde aquela época, né, desde aí, há muitos anos atrás, a gente vê, né, uma certa insalubridade dentro das nossas penitenciárias, certo? A falta de investimento para a ressocialização dos detentos foi algo que a gente discutiu aí há umas 2 semanas atrás, certo? Que os nossos meliantes, eles vão, né, presos, mas lá eles, né, eles sofrem castigos físicos, tortura, repressão, eles se revoltam muito mais, por isso acontecem, né, chacinas, revoltas dentro das nossas penitenciárias, certo? Um ponto aí que a gente pode, né, dizer. E aí, quando aí eles vão lá, pá, cumprem a pena. Será que quando eles saírem de lá, eles vão sair socializados perante a sociedade, ou eles vão sair pior do que eles entraram? É outro ponto aí que vocês podem, né, pensar para ser abordado, né, dentro da nossa temática aí. Naquele outro tema que a gente trabalhou, tinha lá a Lei 12.245, né, de 2010, que obriga, né, as nossas unidades prisionais, né, a oferecer educação básica, né, e leis profissionalizantes aos nossos detentos. Mas aí, ó, essa lei é de 2010, né, a lei 12.245. E a gente percebe, né, estando aí em 2023, que até hoje isso não foi colocado em prática. Mais uma vez, volto a, né, dizer, leis existem, certo? O que não existe é uma aplicabilidade dessa lei, certo?
Mais uma vez, eu aí trago o seguinte argumento: a pena no Brasil, ela se diz respeito à privação de liberdade, os outros direitos, como educação, saúde e dignidade humana, eles devem ser respeitados, mas será que eles são respeitados, né, dentro ali das nossas unidades prisionais? A gente viu aí, né, nesses três aí textos motivadores, que não são os nossos presos, eles não assim têm noções mínimas, né, de higiene, certo, de saúde, educação, certo? Muitos ali, né, dentro, eles são contaminados por doenças, né, sexualmente transmissíveis, porque dentro das células só Deus sabe, né, o que realmente se passa. E ali muitos são, né, contaminados por DSTs, porque muitos ali eles vão se relacionar entre si. E aí, nesse livro aí do Drauzio, né, esse Estação Carandiru, ele retrata, né, que muitos, né, têm assim AIDS, né, e eles não têm nem os mínimos, né, os míseros remédios para que eles possam, né, tomar e ter uma noção, né, melhor de vida, né? Então é outro ponto aí que pode ser abordado, né, dentro dessa nossa temática. Mais um aí: o sistema penitenciário brasileiro segue como uma instituição medieval, onde não faltam castigos físicos, a insalubridade, masmorra de confinamento e o abandono. Mas será que essa é a solução? Mais uma vez a gente volta naquele ponto. Os nossos detentos, eles têm que sair de lá, né, preparados para a vida em sociedade, certo? Ou eles têm que sair pior do que eles já entraram, certo? Outro ponto que pode ser abordado, né, dentro dessa nossa temática, que faz relação com aquele outro tema, né, que foi a literatura como meio de ressocialização de detentos, certo? Pode ser abordado aí também esse nosso tema aí, a literatura como meio de ressocialização de detentos. Será que a gente não, assim, poderia usá-la para solucionar o alto índice de violência dentro das nossas penitenciárias? É algo aí também que a gente pode anotar e que pode ser abordado dentro, né, da nossa dissertação, da nossa temática, quando a gente for escrever o nosso texto. Outro ponto aí que eu, né, trouxe, uma informação: o Brasil é um dos países com maior taxa de detentos, bem como pior infraestrutura e assistência. Olha, assim, como essas duas informações, elas se chocam. É a maior taxa de detentos, porém a gente não tem infraestrutura e assistência, como eu já disse, e, né, volto. Será que isso não, assim, contribui para a nossa alta taxa de marginalidade, para a nossa marginalidade ela nunca diminuir,
só ir aumentando, aumentando e aumentando. Outro ponto aí também que pode ser observado, certo? Aí, ó, a mistura de presos com crimes e penas diferentes configura um ambiente ruinoso, tornando-os ainda mais agressivos. Como assim? Por exemplo, a gente tem lá uma cela, né? E nessa cela a gente tem vários indivíduos, certo? E aí eles, assim, fi- fizeram assim, por exemplo, matou o outro, né? Roubou o outro, cometeu um estupro e por aí vai. Mas será que, por exemplo, esse, né, que cometeu o estupro, quando ele chega lá, será que ele não vai ser maltratado pelos colegas, né, de cela, porque, né, ele, né, cometeu esse crime, né, é algo aí também para a gente observar. Eu tenho um tio que ele é policial e ele fala, né, que, por exemplo, quando tem algum que, por exemplo, comete abuso sexual e estupro ou alguma outra, né, coisa assim nesse né, âmbito, quando chega lá, quem já está lá não assim perdoa de jeito nenhum. Disse que eles caem os os detentos, né, que já estão lá, caem matando em cima daquele, né, que chegou e que tinha cometido estupro. Então, é outro ponto aí, outro fator muito bom e muito importante, né, para abordarmos dentro da nossa temática, certo? Outro ponto aí, o alto índice de doenças nos presídios. Será o que que ocasiona essa proliferação? Vamos lá, a gente já falou aqui, né, que são, né, condições insalubres, ou seja, sujeira abundante, certo? O alto índice ali, né, dentro de doenças contagiosas decorrentes, né, de maus tratos decorrentes de um se, né, relacionar com o outro, certo? E o que, né, que será aí que está ocasionando isso, né? Será que é uma falta de investimento, né, do nosso governo nas nossas penitenciárias, né? Sim. Então, é outro ponto aí que a gente pode observar, certo? O Estado brasileiro colabora para as taxas cada vez maiores de pessoas reincidentes na criminalidade. Qual a causa dessa afirmação? A gente volta lá, né, de novo batendo na mesma tecla, ressocialização. O Estado, ele não tem políticas de ressocialização para os nossos detentos. Como assim políticas de ressocialização? Por exemplo, cursos profissionalizantes, certo?
ensinar eles ali, incentivar ali a eles fazerem, por exemplo, crochê, entendeu? A lerem um livro, certo? A estudar muitas vezes, porque a gente vê que muitos, né, que estão ali, eles não, assim, têm alfabetização. Então, será que alfabetizar esses nossos detentos, né, não não seria aí uma solução para, né, eu diminuir esse índice de pessoas reincidentes, né, na criminalidade? É outro ponto aí também que pode ser observado e que eu, né, posso abordar lá na minha redação, certo? São poucas penitenciárias, pelo que eu pesquisei, né, que tem, assim, que oferece medidas de ressocialização para os seus detentos, muito poucas mesmo, certo? Então, assim, o próprio Brasil, certo, ele tem a maior taxa de detentos e, consequentemente, a maior de criminalidade. Por quê? Porque os nossos governantes, eles não têm olhos, né, para os nossos detentos, eles não têm, assim, olhos para aqueles seres que estão ali. E mais uma vez trago para o lado aí humanitário. Será que se fosse alguém ali nosso, né? Será que a gente iria gostar, né, que fosse tratado dessa forma, por mais que tenha cometido o crime que assim fosse, né? Então a gente tem que observar também esse lado humanitário aí, para que a gente possa também abordá-lo, né, na nossa temática. Então tá, então aí como que eu soluciono a minha problemática? Vamos lá. A gente viu, né, que a violência no sistema prisional, ele é um problema, né, bastante persistente na nossa sociedade, certo? Então é algo que assim precisa ser solucionado com urgência, né? Com peremptoriedade. Então vamos lá. Como que eu poderia solucionar? A gente viu que leis, né, já existem, né? Tem a lei lá, que se eu não me engano, é a 12.845 de 2010, né? Que as nossas unidades, né, penitenciárias devem oferecer aí, se eu não me engano, meios de ressocialização, né, para os nossos detentos. Então, uma solução era uma maior aplicabilidade dessa lei, certo? Só que, para essa lei ser aplicada com eficiência, o que que tem, né, que ser feito? Uma maior fiscalização perante a aplicabilidade da lei. Era uma solução aí para a nossa problemática. Mais uma vez, volto para o lado da educação, né? Eu, né, digo, né, que a educação, ela pode, sim, mudar o mundo. Então, né, pode ser usado aí a literatura, né, para solucionar a minha problemática, como a gente viu lá naquele nosso, né, tema de 2, 3 semanas atrás, né,
o incentivo à leitura para os nossos detentos com o intuito de. Aí vocês iriam colocar qual é o intuito, né, deles lerem esses livros, certo? Outra solução aí para minha problemática seria o quê? Né? Fiscalizar, né, os policiais perante aos, né, castigos físicos, né? Por quê? Porque por exemplo, o ser humano, ele, como é que eu posso dizer? Pensa assim, por exemplo, se ela fez, né, algo de mal com, comigo, então eu vou, né, fazer algo para descontar, né? Não estou generalizando, mas a maioria pensa dessa forma. Então, o que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem ali um preso. Se ele é violentado, consequentemente, ele vai violentar alguém. E isso vai, né, gerar ali uma série de acontecimentos, né, que vão se juntando, viram uma bola de neve e assim gera ali uma chacina. Então, o que que a gente pode dizer? Eu não vou dizer que tem que abolir, né, castigos físicos, mas eu vou, né, dizer que tem que ter uma maior cautela, né, perante aos, né, aos castigos sofridos pelos nossos detentos com o objetivo de, aí vocês iriam colocar qual é o objetivo, certo? Lembrando que na nossa conclusão, quando eu vou solucionar a minha problemática, eu tenho o quê? Eu tenho que retomar a minha, né, temática, né? Eu tenho ali que responder o que tem que, né, ser feito, por quem que deve ser feito, para que deve ser feito e qual o objetivo, certo? Então, eu tenho que responder tudo isso aí dentro da minha proposta de intervenção, certo? E por quem, né? Aliás, e quem deve solucionar a minha problemática? Eu ensinei lá para vocês aquele macetezinho, GOMIFs, governos, ONGs, ministérios, instituições, família, Estado ou escola e sociedade, né? GOMIFs, certo? Então, aí é o que são órgãos, né, que, assim, podem solucionar a minha problemática, certo? Outra coisa que eu vou dizer mais uma vez relacionado para a prova da SEDUC. Foquem em introdução, certo? Como eu já disse e repito, a introdução vai ser critério de desempate, certo? Então, façam uma boa introdução. Vejam lá os nossos materiais, como que eu ensinei a fazer introdução, certo? Tem que ter na minha introdução o meu tema, né, a minha tese, o que que eu vou abordar ali nos meus parágrafos de desenvolvimento, certo? Então, tudo isso tem que ter na minha introdução para ela ter sentido, certo?
Vejam lá aqueles dois esqueletos que eu trouxe para vocês, né, que eu disse que eles geralmente dão para qualquer tema, certo? Então, só que para eu conseguir usá-los, né, em assim qualquer tema, eu tenho que praticar, né? Se eu não praticar, já era, né? Então, assim, pratiquem, tá? Pratiquem. A prática leva à perfeição, certo? Leiam, gente, leiam bastante, né? Indiquei já aqui a revista Carta Capital. Tem muita manchete aí a respeito de inúmeros temas que estão em alta. Algo que eu vi essa semana, que está muito em alta, não sei se pode ser abordado aí na, na prova da CEDU, que é o quê? A PEC das domésticas. Depois vocês aí dão uma lida, uma, né, pesquisada a respeito disso aí, certo? E mais uma vez, volto a dizer: redação tem que ser escrito em terceira pessoa, certo? Linguagem culta, né? Isso daí também é observado pelos nossos corretores, né? A linguagem culta não é a, né, coloquial, a que a gente fala, mas é a linguagem culta, certo? Foquem principalmente nesses tópicos que eu estou abordando: introdução, linguagem culta, né? Conhecimento de mundo, estrutura, introdução, desenvolvimento e a nossa conclusão, certo? Mais uma vez, vou tornar repetir, pratiquem, né? A gente já viu aí sobre racismo, a gente já viu aí sobre a literatura como meio de ressocialização de detentos, a gente já viu aí a substituição do, né, caderno por tablets, e o outro tema eu não me recordo, mas se eu não me engano, por aí 4, 5, né, temas. Façam esses temas e mandem para mim para que eu possa corrigir, certo? Essa nossa correção, ela tem, né, custo, mas não é algo aí exorbitante, certo? É algo que dá, né, para ir todo mundo adquirir essa nossa correção, para que vocês possam ter bom êxito, né, e assim saibam de fato o que vocês estão realmente escrevendo, certo? Alguém tem alguma dúvida? Hein, professor? Pode falar. A introdução, na introdução de uma redação, é quantas linhas? Olha, não é especificado o número de linhas, certo? Desde que você deixe claro, né, ali tema, né, assunto e a tese, na, e está ótimo, certo? Só que isso tem que ser especificado, certo? Ali 5, 6, 7 linhas, beleza, tá? Só que isso, né, tem que ser explícito, né? Tema, né, a temática, tese, e os assuntos que você vai né, discorrer durante a sua redação, certo? Não se preocupem com, assim, quantidade de linhas, tá? São, se eu não me, assim, engano, 30, né? Então, assim, vocês têm muitas linhas, desde que haja ali conteúdo, ótimo, certo? Certo. Hein, professor? Aí, então, é a introdução, o 2, desenvolvimento da redação,
Eu preciso de 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Uma redação assim está ótima? Ótima, ótima, perfeita, ótima, tá? Introdução 2 ou 3 de desenvolvimento, se assim você, né, conseguir 3, beleza, 2, sim, ótimo, desde que assim tenha início, meio e fim, beleza, tranquilo, tá? Certo. Aí a conclusão, né? Então, geralmente os parágrafos é isso aí, é 6, 7 linhas, não pode passar disso, né? Que tem, pode não, né? Um Isso, parágrafo não pode passar desse tanto de linhas, né? assim, ó, são, né, 30 linhas, certo? Certo. Se você for fazer 7 linhas, 7 vezes 4, 28, né? Então, ali você ainda tem 2 linhas, certo? Aí você vai, né, ter que saber or- organizar aí essa sua, né, quantidade de, né, linhas, tá? Como eu, né, disse, foquem no que vocês vão, tá? Escrever, tá? É, E esquece linha. Linha, vocês, assim, tem demais. Vocês têm 30 linhas, tá bom? Ó, mas nas nossas primeiras aulas, né, lá quando eu expliquei sobre a introdução, o desenvolvimento e a proposta de intervenção, que é a famosa conclusão, eu expliquei direitinho como, né, que, assim, pode iniciar, como que eu, assim, posso montar as minhas ideias dentro do, né, meu texto. Olha lá que tem tudo explicado aí, ser assim, cara, perde esse medo aí, tá? Não, assim, precisa ter medo, tá bom? Só faz, pratica que vai dar certo, beleza? professor, certo. Isso, eu vou voltar a assistir as aulas, que não, que já passaram, para mim começar, porque isso é um processo bem Aham, justamente, redação, né? Não é coisa é um desse, processo, justamente, é um processo. né, professor? Eu digo que redação não é coisa desse mundo, não. Uai, É difícil demais, santo Deus. é Mas tranquilo. eu preciso entender isso aí. Né? Ô, Qualquer professor, coisa, eu estou aqui, tá? À disposição, tá bom? ótimo, professor. Eu achei que eu conseguiria já ter mandado uma para você comentar na aula de hoje, mas eu não consegui, mas eu vou fazer. Quando eu começar a Faz, fazer, vai ser uma isso, atrás da outra. isso aí, faz, aí me manda, tá bom? Que aí eu Certo, faço né, correção e te mando a devolutiva, tá? Com certo. os pontos, né, direitinho, tá bom? Certinho. Tá bom, muito obrigado, tá? Obrigado você, boa noite aí mais uma vez, que Deus abençoe aí todo mundo. Amém. Nossas mentes se abrem para entender e compreender para nós ser bons frutos. Amém, amém. Boa noite, gente, até mais.